Oi, sejam todos muito bem-vindos ao vlogão do mês de junho. Oi pessoal, eu sou a Cat, tô muito feliz de estar com vocês em mais um vlog. E o vlogão é aquele vídeo que eu gravo durante todo o mês, mostrando a minha rotina literária. Os livros que eu tô lendo, o que eu quero ler, o que vai chegando por aqui. E assim eu faço um apanhado geral de como é essa rotina, como eu me organizo e como eu vou lendo. Como de praxe, estamos na primeira semana do mês de junho, eu já vou mostrar pra vocês os livros que eu vou entrar no mês lendo. E ao longo do mês eu vou acrescentando outras coisas, né? Quem já segue o canal já tá acostumado que eu vou colocando um livro depois do outro. Não sigo meta literária. Não estabeleço obrigatoriedades durante o mês. Eu realmente, assim, eu tento ler o que eu tô com vontade, o que tá no meu humor, porque se eu ler alguma coisa por obrigatoriedade, não acontece, não rola. Eu já percebi que isso não funciona pra mim. Então, assim, eu vou escolhendo e vou lendo. Claro que eu tenho algumas prioridades, né? Principalmente livros que chegaram das editoras, mas meta obrigatória não tenho mesmo. Por exemplo, agora no começo do mês, eu vou ler, na verdade já estou lendo, né? 3 livros que vieram do mês de maio, que eu não terminei por lá, então eu trouxe pra junho, que são esses 3 aqui. O primeiro deles é Cartas na Mesa, da Agatha Christie. Esse aqui eu recebi da editora LPM e ele faz parte do desafio Read Christie 2025. E ele era o livro do mês de maio, então eu tô um pouquinho atrasada, mas pretendo terminar no início da semana. Depois eu trouxe também para continuar lendo Anatomia do Crime, da Val McDermid. Esse aqui é um livro de não ficção que fala sobre a história da perícia criminal, que tá super legal de ler. E o outro livro que eu já comecei também é o Retrato em Sépia, da Isabel Allende, que faz parte da trilogia da Casa dos Espíritos. Esse é meu segundo contato da autora, também tá muito bom. Então esses são os 3 primeiros livros que eu já vou, assim, já tá rodando, já tô lendo, e nessa primeira semana eu quero terminar pelo menos um deles. E tem um quarto livro que lá no finalzinho do último mês eu falei que eu queria ler ele no início do mês, né? Que é o Wonderland, da Jennifer Hillier, que é o novo lançamento dela. Eu recebi ele na última semana de maio e eu me comprometi a ler ele na primeira semana de junho. Então já vou colocar ele na meta de leitura também pra ler essa semana. Então já dou start no mês com 4 leituras. Eu vou lendo um pouquinho de cada uma ao longo do dia, nos meus intervalos. Eu vou dar uma atenção hoje, por exemplo, ao Cartas na Mesa, que é o primeiro que eu quero terminar. E depois eu vou revezando entre os outros. Espero que seja um mês ótimo pra mim e pra vocês também. É mês de Bienal, então eu sei que muita gente vai estar por lá. Eu não, né? Não tenho essa sorte de estar numa Bienal. Aliás, eu nunca fui pra uma Bienal, quem sabe um dia. Mas então vocês seguem comigo por aqui, que não tem Bienal, mas tem muito livro. Hoje é domingo, dia 8, então eu vim aqui atualizar vocês sobre as leituras da semana. Eu terminei esses 2 livros aqui, terminei o Cartas na Mesa da Agatha, achei bem legal, divertido. Gostei da dinâmica de ter 4 detetives e 4 criminosos, e a gente precisava descobrir a vida de cada um, né, pra saber quem havia cometido o assassinato. Vai ter resenha do Read Christie, então depois eu comento um pouquinho melhor com vocês, mas foi bem legal. Terminei de ler também o Wonderland, que é o novo livro da Jennifer, publicado aqui, e eu gostei do livro, achei um bom romance. Ele é um suspense investigativo que se passa num parque de diversões, a investigação. Tem uma coisinha ou outra que eu acho que poderiam ter sido um pouquinho melhores, mas na minha resenha eu vou explicar isso melhor pra vocês. E agora, na próxima semana, eu vou voltar a ler o Retrato em Sépia, da Isabel, que era um livro que eu tinha deixado um pouquinho de lado. E agora eu quero retornar e focar nele pra próxima semana, que começa amanhã. Então, bora lá. Em breve eu volto aqui com mais atualizações. Estava eu aqui agora respondendo alguns comentários nas redes sociais. Eu pensei, vou levar esse assunto lá pro YouTube, pro vlog, já que é um vlog de literatura. E esse assunto tem muito a ver com os bastidores de quem cria conteúdo. No meu caso, né, eu crio conteúdo pra rede social sobre livros. E isso acontece bastante aqui comigo, que são a questão dos comentários. No geral, aqui no YouTube principalmente, os comentários que eu recebo são sempre muito bons, muito educados, mesmo os comentários que discordam de mim. São comentários muito bem embasados, que a pessoa apresenta as suas ideias, diz, discordo de você por motivo tal e tal. No geral, assim, não tem um problema, sabe, com comentários por aqui. De vez em quando aparece alguma coisa, alguma grosseria gratuita, mas assim, são poucos comentários, sabe? Em outras redes sociais tem um pouquinho mais, assim, de comentários um pouquinho mais negativos. Num geral também, eu tiro isso de letra porque eu já tô acostumada nos últimos tempos, né? Afinal, eu crio conteúdo faz alguns anos já. Mas assim, vocês não têm ideia das coisas que acontecem de vez em quando. Por exemplo, vou dar só um exemplo, assim. Essa semana eu fui xingada por uma pessoa numa das redes sociais
por dar spoiler sobre um livro em um vídeo. Eu sou uma pessoa muito preocupada com spoiler, né? Eu sempre tento avisar vocês antes de acontecer, então, né, já fiquei super atenta e perguntei pra essa pessoa, qual que é o spoiler? Pelo amor de Deus, me avisa que eu vou dar um jeito de tirar. E aí a pessoa respondeu e era uma coisa que tava na sinopse do livro. Então eu levei um xingão do nada, porque a pessoa não leu a sinopse do livro. Isso já aconteceu várias vezes, tá? Em mais de uma rede social. Aqui no YouTube já aconteceu também. Uma vez um rapaz falou num vídeo, você estragou a minha experiência de leitura desse livro, porque você deu um spoiler de algo muito importante. E, de novo, eu fui lá e perguntei o que era a coisa importante, que eu ia dar um jeito de cortar o vídeo no YouTube Studio, se fosse caso. E aí, quando ele falou o detalhe, era um detalhe que estava escrito na orelha do livro. E assim, como eu tô criando conteúdo há muito tempo, no geral, agora eu já consigo tirar isso de letra, eu consigo entender quais comentários são bem intencionados, quais não são, quais a pessoa apareceu aqui de paraquedas, não entendeu nada e só quis lançar uma ofensa gratuita. Mas, no geral, assim, isso é uma parcela pequena, tá, gente? Muito pequena mesmo. No geral, os comentários aqui do YouTube são maravilhosos, educadíssimos. Existe um senso de comunidade aqui, então várias pessoas comentam aqui em todos os vídeos e tal. Mas, olha, de vez em quando a gente enfrenta algumas coisas aqui do outro lado, viu? Enfim, eu tava respondendo alguns comentários agora. Geralmente eu tiro um momento pra responder vários ao mesmo tempo. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque tinha um comentário lá meio esquisito, assim. Aí eu pensei, vou levar esse assunto lá pro vlog, porque faz parte da minha rotina literária responder comentários literários. E assim, 95% dos comentários que eu recebo são ótimos, são muito educados, mesmo, né, como eu comentei, os que discordam da minha leitura, ou tem outra opinião e tal. Mas tem aquele 5% que exigem um pouquinho da nossa paciência e exigem que a gente seja uma pessoa centrada e que não perca a cabeça, viu? Porque às vezes é complicado. Vou aproveitar que eu tava prestes a sair de casa e vou parar aqui pra gravar a atualização semanal para vocês das leituras. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, aliás. E eu vou sair daqui a pouquinho, eu quero dar uma passadinha na caixa postal para ver se tem alguma coisa lá, outras coisinhas que eu preciso resolver. Então, antes de eu sair, deixa eu atualizar vocês sobre as leituras da semana. Eu estou com 3 livros, então, começados. Continuei na leitura do Retrato em Sépia, da Isabel Allende. Tá bem bom esse livro. Ele é continuação do livro Filho da Fortuna. A protagonista desse livro, ela é neta dos protagonistas do livro anterior. Tá bem legal, tô gostando muito desse universo da Isabel. E eu estou na página 124. Também li um capítulo de Anatomia do Crime. Esse aqui é um livro de não ficção muito bom da Val McDermid. Eu estou na página 216 e ele é um livro que fala sobre a história da ciência forense e dos peritos forenses, como isso se desenvolveu, qual foi o caminho histórico e como é usado ainda hoje em dia. E eu comecei também essa semana o último livro que eu recebi da LPM, que foi o Pista Negra, que é um romance policial italiano. E tá sendo uma experiência de leitura bem curiosa, confesso pra vocês. Eu sabia um pouquinho sobre o Giallo, que é o romance policial italiano, eu já sabia de algumas características dele. Mas conferi em primeira mão, claro que é muito mais legal. Então, tô curtindo. O protagonista da história, ele é muito peculiar. É a primeira palavra que eu vou usar pra falar dele, depois eu desenvolvo mais. Mas tá bem bom também, eu estou na página 128. Esse aqui eu acho que eu vou terminar de ler ainda essa semana, viu? Os outros dois eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo. E é isso, então agora eu vou sair, eu vou dar um pulinho na caixa postal e em breve eu volto aqui pra atualizar vocês de novo. A última vez que eu falei com vocês, eu acho que foi na sexta-feira, quando eu estava indo pra caixa postal. Depois disso, aconteceram algumas coisitas que eu quero mostrar pra vocês. Então, nessa atualização, primeiro eu vou mostrar o que eu recebi lá na caixa postal, no dia que eu fui buscar. Eu recebi 3 livrinhos de 2 autores nacionais. Do El Machado, eu recebi O Fogo Caminha Comigo e também Uma Estranha Obsessão. Do Eberton, eu recebi O Retorno de Melissa Scovby. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se eu estiver pronunciando errado, por favor, autor, se comunique aqui
aqui nos comentários e me corrija, por favor. Fiquei muito feliz com esse recebido. Já mostrei eles, inclusive, no book haul que eu devo liberar quase junto com o vlog, eu acho. São thrillers psicológicos, estou bem animada pra ler. Eu li as sinopses, são sinopses intrigantes. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo os links pros livros, tá? Se não me engano, eles estão os 3 no Kindle Unlimited. Nesse meio tempo também, chegou outra surpresa maravilhosa aqui em casa que eu não estava esperando, que foi assim, me deixou de boca aberta, que foi um recebido da Dark Side Books. Eles me enviaram a 3ª temporada do Elas. Eu fiz um unboxing lá pro Instagram e também mostrei no book haul, mas eu quero aproveitar e deixar registrado aqui no vlog também esse recebido. Então, vieram os 5 livros da 3ª temporada do Elas, um mais incrível e mais legal do que o outro. Eu não sei qual deles eu vou ler antes, mas chegou então O Colecionador de Monstros, Você Não Deveria Estar Aqui, dele e dela, da Liz Finney, O Último Segredo, da Alejandra Torres, e Um Pacto de Silêncio, da Sharon Bolton. Eu acho que eu vou começar a ler por esse, porque desde que ele lançou lá fora eu tava super curiosa pra ler esse livro. Fiquei imensamente feliz e muito grata com esse recebido. Obrigada, Darkside. Eles serão todos lidos, aproveitados. Vai ter resenha aqui no canal. Vou lendo um por vez, um pouquinho cada mês, mas todos eles serão comentados por aqui. Enfim, muito, muito, muito obrigada. Amei demais. E desde a última vez que a gente conversou, eu também terminei de ler 2 daqueles livros que eu tava lendo, né? O primeiro que eu terminei de ler foi o Pista Negra, do Antonio Manzini, que é um romance policial italiano. Achei diferente, não é bem o que nós estamos acostumados aqui em relação à personalidade do detetive, mas achei bem legal. Ele faz parte de uma série, ele é o primeiro livro da série do Rocco Schiavone, e agora eu vou querer continuar, né? Espero que eu consiga ter acesso aos próximos livros através da parceria da LPM. E eu terminei de ler também o Anatomia do Crime, da Val McDermid, que eu tava lendo aos pouquinhos, né? Um pouquinho por vez, assim, não tava com pressa mesmo. Que ele é um livro que ele fala principalmente sobre a história da ciência forense e dos peritos criminais. O foco dela aqui é mostrar como os peritos trabalham, como é que eles começaram a trabalhar e como é que eles atuam nas cenas e pós-cenas do crime, como é que é esse percurso do trabalho de um perito criminal. É um livro muito curioso para quem gosta de ler sobre esse assunto, gostei bastante. Vou fazer uma resenha sobre ele, então em breve terá mais detalhes por aqui. Mas é isso, então essas foram as 2 últimas leituras terminadas. Agora eu vou passar para as próximas que estão ali no aguardo, algumas que eu já estou lendo. E dos livros do Darkside eu vou decidir qual que será o próximo lido, mas eu acho que eu vou sim começar com O Pacto de Silêncio. Fiquem ligados no canal e no blog que em breve eu volto aqui com a minha escolha. Aproveitei que hoje está chovendo, tá escuro, tá frio, para começar uma leitura que eu acho que tem tudo a ver, que é o Natureza Morta, da Louise Penny. Esse livro, ele fala do assassinato de uma senhora em um povoado chamado Three Pines, que é um povoado pequeno, onde todo mundo se conhece. E um inspetor chamado Gamache vai ser indicado para cuidar desse caso, então ele e a sua equipe vão para esse povoado. E quando eles chegam lá, eles vão se deparar, né, com uma situação em que todo mundo se conhece, aparentemente ela não tinha nenhum inimigo, todo mundo se ama, mas conforme o Gamache, ele começa a investigar a vida das pessoas, ele descobre que todo mundo ali tem um segredinho, né? Então o clima desse livro é perfeito para hoje, eu tô gostando, em breve eu comento mais com vocês, mas enfim, eu acho que vai ser uma leitura ótima. Olhem só essa coisa lindíssima que acabou de chegar aqui, o Dia D, do Stephen Ambrose, que é um relato histórico, um relato jornalístico do Dia D e dessa batalha, que é uma das mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Fiquei muito feliz com esse recebido, é um livro que eu vou ler com muita atenção e muito carinho. Obrigada, Record, eu amei. E eu não sei se todo mundo lembra, mas o Stephen Ambrose, ele é autor de Band of Brothers, que é aquele livro que também se tornou uma série hiper famosa do Spielberg. Então, os 2 livros foram publicados aqui pela Record. E
Então é o tipo de livro que você sabe que vai ser uma leitura sensacional e completíssima. Vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês, tá? Deem uma olhadinha. Terminei de ler mais 3 livros que eu quero mostrar pra vocês. Semana passada, eu acho que eu gravei uma atualização e depois eu não consegui gravar mais nada falando porque choveu a semana inteira. Tava um tempo difícil, tava ruim, não tinha luz boa pra gravar. Eu acho que eu só gravei algumas imagens das leituras que eu tava fazendo, mas de lá pra cá, o tempo propício, tava friozinho, tava chuvoso, eu acho que eu até consegui ler um pouquinho mais. Eu finalizei uma leitura que tava em andamento e eu terminei de ler 2 livros. Eu finalizei, então, o Retrato em Sépia, da Isabel Allende. Adorei essa leitura. A Isabel, sensacional, muito sensível à escrita dela. Esse é o segundo livro que eu leio da autora. E esse aqui é continuação de Filha da Fortuna. E o próximo livro dessa trilogia é A Casa dos Espíritos, que eu ainda não tenho. Vou ter que correr atrás agora, porque eu quero ler a trilogia inteira. Mas, assim, achei sensacional esse livro. Vou gravar a resenha aqui pra vocês. Eu estou encantadíssima com a escrita da Isabel e como ela consegue conectar personagens com história, com a história do Chile mesmo, com os fatos históricos. Achei, assim, muito legal mesmo. E eu também li outros 2 livros. Um deles nem deu tempo de eu comentar nada com vocês, porque eu peguei ele de curiosa e eu li ele em uma tarde, que foi o livro A Casa dos Pesadelos, do Marcos de Brito. Esse aqui é uma novela de horror que fala de um jovem adolescente que ele vai passar um tempo na casa da avó junto com a mãe, e parece que quando ele era criança nesse lugar, ele sofreu alguma coisa muito traumática que tem a ver com um monstro que ele viu durante a noite. E aí ele volta pra essa casa meio que esperando conseguir decifrar esse mistério que aconteceu no passado dele, quem sabe se libertar desse pesadelo. Mas ele vai descobrir ali que talvez algo de muito mais perigoso exista dentro daquela casa. Ele é um romance curto, uma novela curta de terror, bem interessante, bem escrita. Tem um final bizarro, mas valeu muito a pena. Gostei dele. E o outro livro que eu li de semana passada pra cá foi o Natureza Morta, da Louise Penny, que eu ganhei mês passado da Ana. E, gente, eu achei essa leitura deliciosa. Combinou totalmente com o clima da semana, que era um clima de chuva e de frio. Eu achei muito legal esse livro. Fala sobre o inspetor Gamache, que ele e a sua equipe, eles vão pra uma cidade chamada Three Pines pra investigar o assassinato de uma senhorinha que todo mundo gostava, que nunca tinha feito mal a uma mosca. E todo mundo ali naquela comunidade parece ser incrível, maravilhoso, bem educado, todo mundo parece ser bom. Mas alguém matou essa mulher, então alguém ali esconde um segredo. É um romance policial muito gostoso de ler. Apesar de ter uma morte, ele não é um livro com violência gráfica. E eu entendi o apelo do livro em relação às pessoas, eu percebi por que as pessoas gostam tanto dessa série, que pelo que eu dei uma olhada antes, o livro lá fora já tem 20 volumes, e aqui no Brasil parece que são 8 até agora publicados. Eu tenho o primeiro, o segundo, que a Ana me deu, e tenho o quinto, que eu comprei uma vez em um sebo. Agora eu preciso começar a preencher as lacunas, porque com certeza eu vou querer continuar lendo. E agora, para seguir com as leituras, eu vou começar a ler um dos livros da Dark Side que eu recebi. E eu também comecei a ler, não mostrei pra vocês eu acho, mas eu comecei a ler a biografia da Marie Curie, que eu recebi da LPM. Eu mostrei ela no mês passado, eu acho. Eu achei que era propício começar a ler ela agora, e eu tô lendo ela bem aos pouquinhos. Sem muita pressa, eu leio geralmente à noite. E também tá bem interessante, tô descobrindo muitas coisas curiosas sobre a cientista que eu nem fazia ideia. Vocês sabiam que a Marie Curie era muito amiga de Einstein? Não só eles eram amigos, como eles saíam juntos, passavam férias juntos. Você consegue imaginar os papos entre Marie Curie e Einstein, gente? Não é uma coisa muito doida quando a gente para pra pensar na temporalidade e você percebe que muita gente incrível e famosa viveu ao mesmo tempo e convivia junto? É uma coisa muito doida, né? Voltei pra fazer mais um take agora de roupão, porque tá muito frio e eu sei que vocês não se importam. Porque ontem eu terminei de assistir uma série que é baseada em um livro, então eu pensei, é perfeita pra eu deixar de dica aqui pra vocês, que é o Departamento Q. Eu adorei essa série. É uma produção escocesa, que ela fala de um policial chamado Carl Mork, que ele sofre um atentado ali durante uma das suas investigações, ele fica muito mal. Quando ele retorna pro trabalho, meses depois, ele encontra tudo virado de cabeça pro ar. E ele é um cara muito difícil de lidar, ele é insuportável com todo mundo. E a chefe dele, meio que pra, ele parar de incomodar, ela resolve criar um departamento para casos arquivados. E ela coloca ele para chefiar esse departamento. E assim, é uma piada, porque ela basicamente bota eles pra trabalharem no porão, que é um banheiro antigo da comissão de polícia. E ele desce lá no maior mau humor pra fazer esse trabalho. E querendo ou não, ali, eles vão acabar desencavando um cold case, um arquivo morto, que é uma investigação que nunca foi finalizada, que é de uma promotora que desapareceu 4 anos antes e nunca mais ninguém viu a mulher, e o caso foi dado como encerrado ali mesmo. E eles vão começar, então, a reabrir e reinvestigar o caso dessa promotora pra tentar descobrir o que aconteceu com ela.
nela. É uma série muito legal. Eu curti demais os personagens, a ambientação escocesa, o mistério que vai se revolumando ao redor do desaparecimento dessa mulher. E essa série é baseada em um livro, se não me engano, dinamarquês, que eu vou deixar a capa aqui pra vocês, que é um livro que está no Kindle Unlimited e eu estou em busca do livro físico há muitos anos, mas eu não consigo encontrar. Eu baixei ele no Unlimited pra tentar ler, mas juro pra vocês que eu queria muito encontrar um exemplar físico, mas tá difícil, eu não encontrei nos sebos aqui que eu tenho acesso. Então vou continuar na busca e quem sabe agora eu vou fazer a leitura no Kindle mesmo, mas eu gostaria de ter um físico. Vai ficar no desejo por enquanto. Mas enfim, adorei a série e eu vi que o autor do livro está diretamente conectado, ele participou então da produção da série, então foi tudo muito assim, feito de uma forma quase fiel, apesar de ser uma transposição dinamarquesa pra escocesa. Então fica a dica, assistam, está na Netflix e tá muito legal. Comentei com vocês que eu estou lendo a biografia da Marie Curie, que eu recebi da LPM, que é essa aqui. Eu estou na página 137. E a biografia, livros de não ficção, geralmente eu leio com um pouquinho mais de calma, porque daí assim eu vou tendo tempo de fazer pesquisas paralelas e outras anotações sempre que é necessário. Então tô lendo com calma, não tô lendo com pressa. Tá sendo um livro bem interessante. Eu conhecia pouquíssimo sobre a vida pessoal da Marie, além do fato histórico dela ter sido a única mulher agraciada com 2 prêmios Nobel, mas muita coisa aconteceu e ela foi uma pessoa muito dedicada aos estudos, à busca pela profissionalização das mulheres na ciência, então tá sendo bem interessante. Não é Natal, não é Páscoa, não é meu aniversário, não tem nenhuma data comemorativa acontecendo, mas eu acabei de receber mais presentes da Darkside. Gente, eu não acredito, chegaram mais 2 pacotes aqui, não sei o que tá acontecendo, mas eu estou felicíssima, muito feliz, muito grata, Darkside, você está me fazendo muito feliz esse mês. Daqui a pouquinho eu vou gravar vídeos pro canal, então eu vou aproveitar e já vou abrir eles e em breve eu volto aqui e mostro pra vocês o que tem aqui dentro, mas eu tô muito animada. Oi, fiquei de voltar aqui pra mostrar pra vocês o que eu recebi da Darkside, aqueles 2 pacotinhos, né? Então, vieram 3 livrinhos, todos os novos lançamentos deles. O primeiro é esse aqui, que eu achei super interessante, que é A Maldição de Snakebite, da Courtney Gold. E esse livro aqui, pelo que eu entendi da sinopse, ele é um livro sobrenatural. Ele fala sobre um casal de caçadores de fantasmas e diz o seguinte, ó: um mistério ronda a pequena cidade de Snakebite. Adolescentes estão desaparecendo, o clima ficou descontrolado e todos culpam o casal queer de caçadores de fantasmas que acabou de retornar ao local. Ashley, desesperada com o sumiço do seu namorado, encontra apoio em Logan e junto a ela se lançam em uma investigação perigosa. Enquanto desvendam segredos sinistros da cidade, elas também descobrem os sentimentos que nutrem uma pela outra. A Maldição de Snakebite é um thriller sobre a descoberta do que o verdadeiro lar está nos laços que formamos. Muito bom. E veio com um marcador personalizado do livro. Depois veio um dos livros que eu sei que lá no Goodreads ele é um dos mais bem falados e cotados. Ano passado ele fez um sucesso imenso, que é o Tudo em Família, de John Marsh. Eu comentei sobre esse livro num dos meus últimos vídeos sobre lançamentos e suspense que estavam chegando. E ele fala sobre um casal que se muda para uma casa e eles começam a reformar esse local. Quando eles vão encontrar num dos rodapés uma mensagem em que tá escrito: eu vou salvar elas do sótão. E eles ficam, é claro, muito curiosos sobre aquela mensagem e quem teria sido o morador anterior que teria deixado ela. E quanto mais eles avançam na reforma dessa casa, mais segredos eles descobrem sobre ela. Livro de casa esquisita que não deveria ser colocada à venda no mercado, que é o que a gente gosta de ler, né? E ele também veio com um marcador personalizado, que é esse belo ursinho muito fofinho, que provavelmente guarda segredos terríveis. E o terceiro livro, vocês não vão acreditar, mas é um exemplar de A Casa da Escuridão Eterna, do Riley Sager, que eu já li, já resenhei aqui do canal, porque eu ganhei um exemplar da Erika. E agora, gente, eu vou segurar esse exemplar e eu acho que eu vou futuramente lançar algum sorteio. Vou segurar ele pra alguma ação, ou lá do Instagram, ou aqui do canal. E quando eu abri o pacote, eu fiquei, não acredito, gente, é o livro que eu ganhei. Então, eu estou imensamente contente com os meus recebidos. Não sei o que deu na Dona Darkside esse mês, mas eu me senti muito feliz, muito privilegiado por receber esses presentes que chegaram. E eu vou ler todos, né? Vou lendo aos pouquinhos e vou trazendo aqui a minha opinião pra vocês. E já que eu tô aqui gravando, deixa eu aproveitar pra mostrar um presente que chegou da Gabi, que ela também não me avisou que tava me enviando, chegou de surpresa, que é esse livro aqui, ó, Anjos da Neve. Deixa eu tirar o plástico. Esse é um suspense de um autor americano que mora na Finlândia, então ele tem todos os ares de suspense nórdico, e ele tem uma sinopse curtinha, vou ler aqui pra vocês, ó. Em meio à escuridão absoluta do inverno finlandês, e a poucos dias do Natal, o cadáver mutilado de uma imigrante somália é encontrado em uma pequena cidade da Lapônia. Decidido a encontrar o culpado pelo crime horrendo,
lendo, antes que o caos e a indignação tomem conta do país, o inspetor enfim, nome do cara aqui. Precisa investigar a vida de cada morador local para chegar à raiz do crime. Porém, a busca pela verdade no gélido clima ártico envolve pessoas que ele conhece muito bem e a culpa pode estar mais perto do que ele imagina. Amei, sinopse que tem tudo que a gente gosta. Assassinato numa região muito fria, segredos escondidos em cidades pequenas. Muitas pessoas podem estar mentindo. Achei maravilhoso. Esse livro tava um tempão lá na minha lista, só que sabe quando você vai colocando coisas novas e o livro vai ficando esquecido lá pro final? Foi esse aqui. Então, Gabi, muito obrigada pelo presente, por ter lembrado e por ter me dado a chance de ler esse livro. Fiquei muito feliz com o presente. Oi, gente, deixa eu fazer a atualização de leitura. Hoje é dia 27, sexta-feira. Eu acho que da última vez que eu conversei com vocês, eu comentei que eu ia escolher um dos livros da Dark Side pra ler, e eu escolhi esse aqui, ó, Um Pacto de Silêncio, que eu terminei de ler ontem à noite e foi bem legal. Ele é um suspense psicológico, bem pautado no drama psicológico, no terror psicológico que os personagens causam uns aos outros, e fala sobre 6 adolescentes que na adolescência, no final da adolescência, na verdade, eles cometem um crime e eles resolvem que um vai assumir a culpa pelos outros 5. E depois todos eles ficarão devendo um favor a essa pessoa quando ela sair da prisão. E 20 anos se passam e essa pessoa sai da prisão e ela resolve coletar os seus desejos. E é aqui que começa o terror psicológico, porque os outros não sabem o que essa pessoa vai pedir. Ela pode pedir qualquer coisa deles e eles terão que ceder, porque ela tem provas de que todos eles cometeram o crime juntos. Então, assim, bem legal. Vou fazer uma resenha dele para explicar um pouquinho melhor, mas gostei, 4 de 5 estrelas. E eu sigo lendo então o livro da Marie Curie por hoje. Estava eu aqui gravando coisas pro canal e eu pensei, já vou atualizar o vlog, né? Hoje é dia 1º de julho, então já estamos começando um mês e eu vou então finalizar o vlog aqui hoje. E nesse último final de semana, eu continuei a ler então o livro da Marie Curie, que eu estava lendo e continuo lendo, então eu vou começar julho com ele também. Eu estou na página 136. E nesse final de semana, último final de semana de junho, eu peguei esse livro aqui, ó, Maré Viva, da Silla e do Rolf Björlind, que é um suspense sueco, um suspense investigativo, que eu simplesmente fui na minha estante, peguei e fiquei com vontade de ler, comecei. E ele é um livro um pouco mais denso, ele não é um livro muito fácil de você ler. Eu só indico ele pra quem já tá acostumado com os nórdicos, tá? E aí eu pensei, sei lá, vou finalizar o mês lendo um suspense sueco que eu tô com saudade. E aí eu comecei esse aqui, do nada. Então agora ele também vai entrar em julho comigo. Aliás, já entrou, né? Porque hoje é dia 1º. Então eu finalizo o vlog de junho com 2 livros ainda em andamento, que agora seguem comigo. Muito obrigada por terem me assistido. Espero que vocês tenham gostado do vlogão do mês de junho. Livros estarão listados aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, comentar, deixar um hype, deixar um like pra apoiar meu trabalho. Foi um prazer estar com vocês durante todo um mês. Beijão! Mua!